Shabbat Shalom mais uma vez, você que está nos acompanhando através dos nossos portais aí na internet, especialmente o nosso canal do YouTube, você que está aqui na Har Sion nesse Shabbat. Meus irmãos, por 2000 anos o cristianismo tem tentado anunciar sobre a identidade do Filho de Deus ao mundo. E as pessoas, os cristãos em sua grande maioria, não têm problemas em enxergar Yeshua como Deus, não têm problemas em enxergar Yeshua como Messias, mas muitas vezes têm dificuldade de vê-lo como rei e como rabino. Sabe por quê? Porque um rei tem leis. Porque um rabino ensina. Um rabino discipula. E um rabino cobra dos seus discípulos o quê? O andar em justiça. Querem ver Yeshua como um rei ou como um Deus distante, um Messias distante, que há 2000 anos morreu no madeiro e ressuscitou para me salvar. Amém. Mas a obra dele não parou no madeiro. A obra dele continua, porque ele é o nosso rabino, ele nos ensina. Ele deixou a sua vida registrada através de 3 evangelhos sinópticos e um outro que nos abençoa tanto, que é o Evangelho de João, e nos mostra como esse Messias caminhou, as coisas que ele ensinou, os fantásticos ensinos que ele nos deu através da Torá, elevando a lei de Deus, não anulando, elevando a lei de Deus a um novo patamar, até então inédito. Nós precisamos aprender, tanto os judeus quanto os cristãos, tem que começar a aprender a ver Yeshua como nosso rabino, porque ele era conhecido como rabino, mestre, professor. Acompanhe aqui comigo o estudo de hoje. É um estudo especial. Nós entramos no livro de Devarim, e lá nesse livro de Devarim nós somos confrontados com uma decisão do Eterno contra Moshe, no sentido de não deixar Moisés entrar na terra prometida. Então veja só, o Moisés sabia que ele não ia entrar em Canaã, e que os seus filhos, Gershom e Eliezer, não iriam herdar o seu chamado, nem a sua missão, e que o povo teria grandes desafios e dificuldades pela frente. Então, o Moisés, de libertador, de mediador, de legislador e líder militar, se transforma no livro de Deuteronômio em Moshe Rabbeinu. Moshe, o nosso rabino, nosso instrutor. Por quê? Porque dessa forma, se transformando em um professor e não mais em um legislador, Moisés, mesmo que não estivesse presente fisicamente com o povo, ele estaria presente intelectualmente e emocionalmente, através dos ensinos que os israelitas levariam pelas suas gerações. Eu disse aqui no sábado passado, a maior revolução que o judeu ensinou ao mundo foi que o maior domínio, a maior influência não é a militar, não é a bélica, a maior influência é a intelectual, é a influência de fé, é o legado de fé, porque você transforma vidas. E Moshe, no final da vida dele, Deus orquestra ali a vida de Moisés. No livro de Deuteronômio você vai ver Moisés escrevendo, recapitulando a história do povo, preparando o povo para adentrar em Canaã. Ele explica os mandamentos. Ele deixa, como Abacuque nos ensina, plana como em tábuas. Explica a visão para ficar plana como em tábuas. Moisés faz isso com o livro de Deuteronômio. É o livro, meu irmão, que todo rei de Israel tinha que ler no ano de Shemitah, de 7 em 7 anos, na festa dos tabernáculos, tinha que ler lá em público. E os jovens, e os velhos, e homens, e mulheres, e estrangeiros, tudo ia sentar para ouvir a lei de Deus. É o livro que o rei tinha que fazer uma cópia dele ao longo do ano, para estudar, para o seu coração não se elevar acima dos seus irmãos, para ele não acumular para si nem ouro, nem cavalos, mas para ele ser um rei, um líder segundo o coração de Deus, para servir o povo. Deuteronômio, o resumo da lei. Quando você vê Davi no Salmo 119 escrevendo sobre a lei, era este livro que ele tinha na cabeceira da sua cama, era esse livro que ele meditava de dia e de noite, o livro de Deuteronômio. É o livro do qual ele escreve: a lei do Eterno é perfeita e restaura a mente do homem. Meu irmão, nunca a mente humana
foi tão atacada como nos nossos dias. Vejam a quantidade de problemas a nível de mente, psicológicos, distúrbios emocionais, síndromes da mente, que o ser humano tem enfrentado hoje, fruto desse mundo que nós vivemos. Davi já dá parte do antídoto lá atrás. A Torá do Eterno é boa e restaura a mente. A mente está perturbada, a mente está com medo, a mente está insegura, a mente está ansiosa, a mente está depressiva, a mente quer morrer, a mente quer desistir, a mente está com pânico. A lei do Senhor é perfeita e restaura a mente. Esses ensinos do Eterno, quando você começa a lê-los, você entende a mente de Deus. Aí a sua mente começa a se conformar com a mente de Deus, começa a ser restaurada, começa a ser vivificada. Os sábios de Israel, explicando sobre esses problemas modernos, dizem o seguinte, eu achei muito interessante isso. Eles, os rabinos, falando sobre depressão. E perguntaram para o rabino, mas como vocês no judaísmo lidam com a depressão? Como vocês explicam uma depressão? E eles explicaram, olha, o corpo, quando há algo de errado com o corpo, você sente o quê? Dor, não é isso? O que é a dor? É a manifestação que há algo errado com o corpo. Você tem duas opções. Ou você vai tratar a dor, ou você vai tratar o quê? O que está causando a dor. E o objetivo da dor é te alertar e fazer você tratar o quê? A causa da dor, não o sintoma. E o rabino disse, com a depressão é a mesma coisa. A depressão é um sinal, é um grito, é um choro da alma, que tem alguma coisa errada com a sua alma, com o seu espírito, tem algo errado. E a forma como a alma clama que tem alguma coisa errada é a depressão, é aquela insatisfação generalizada. Tem alguma coisa errada. Você não está conseguindo se conectar à fonte do Criador da forma correta. Você não tem conexão. Deus é um ser distante, você não consegue acessar a divindade de Deus. Você está bloqueado. Ou você está fazendo algo errado, ou você está no lugar errado, ou você está vivendo uma vida de uma forma errada, a alma clama, grita, tem alguma coisa errada. E aí você vai fazer o quê? Tratar o sintoma? Muitos tratam, né? Vai tratar o sintoma. Mas muitas vezes, o grito, a depressão, é o sinal para você tratar o que está causando aquele estado de deficiência, de um equilíbrio mental. E o Eterno nos ensina que através desses mandamentos, são mandamentos que nos ensinam como é a mente de Deus, como é a justiça que Deus quer que você ande nela. Por isso a lei é importante, por isso Devarim é importante. E Devarim nos mostra Yeshua de uma forma que a gente precisa entender o Filho de Deus. Olha só, quero que você acompanhe aqui comigo, hoje é um estudo. Olha, então nós vemos que Moshe inaugura essa influência ideológica, a influência de fé. E o rabino Jonathan Sacks, que é o ex-rabino-chefe da Inglaterra, agora Sir Rabino Jonathan Sacks, ele escreveu muito interessante no seu comentário sobre a Parashá Devarim. Ele escreve, todos os povos antigos tinham deuses, todos os povos antigos tinham leis, mas as suas leis não eram de um Deus, as leis eram feitas por reis. Os deuses do mundo antigo eram vistos como fonte de poder, não de justiça. Os israelitas eram diferentes. As suas leis vieram diretamente do próprio Deus, Criador do universo e libertador do seu povo. Daí a declaração de Moisés, observem cuidadosamente essas leis, pois isso mostrará a sua sabedoria e entendimento às nações, que ouvirão esses decretos e dirão, certamente esta grande nação é um povo sábio e compreensivo. Olha isso, Deus fala isso, cumpram essas leis, porque vai servir de exemplo para as nações. Cumpram essas leis, porque vocês vão refletir a minha glória. Cumpram essas leis, para que vocês vivam. Opa! Várias vezes em Deuteronômio, Deus dá essa norma.
obedeçam, andem nesses estatutos, guardem essa lei, para que vocês o quê? Vivam. Peraí, volta aqui. Ele está falando isso desde o livro de Êxodo. Ok? Ele fala isso em Levítico, ele fala isso em Êxodo, ele fala isso em Números, ele fala isso em Devarim. Cumpram para que vocês vivam. Mas peraí. Mas aquela geração que ouviu esse discurso, morreu. Essa geração morreu. Então a lei falhou? A palavra de Deus falhou? Deus não prometeu que eles iam viver se guardassem aqueles mandamentos? E aí? Sabe o que os rabinos falam? Eles dizem, essa é a profecia, às vezes que Moisés fala isso, era Deus falando através dele, nos ensinando sobre a Tehiat Hametim, a ressurreição dos mortos. Olha aí. Olha isso, pessoal. Yeshua falou a mesma coisa. Quem crê em mim não morrerá, mas viverá eternamente. Espera aí, quem ouviu aquilo ali morreu. Ah, então Jesus falhou no seu mandamento, na sua promessa? Não. Ele estava falando o quê? De uma vida após a morte, de um reviver, de uma ressurreição. Então a gente já vê a ressurreição, não é só em Daniel que tem ressurreição, não. É na Torá que tem ressurreição. É na Torá. É fantástico, pessoal. Olha aqui, olha aqui. Moisés anuncia que Deus envia. Olha a promessa de esperança, pessoal. A Torá é profética, gente. Não é um livro de história de Israel apenas. Tem profecias embutidas aí. É isso que nós estamos aqui para estudar. Preste atenção. Não trate Deuteronômio, quando você for ler na sua casa, não trate como um conjunto de leis. São profecias, meu irmão. Olha o que tem em Deuteronômio capítulo 18. Olha aqui. Moisés anunciando que Deus levantaria um que seria semelhante a ele. Deuteronômio 18:15. O eterno teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. Diga, semelhante. Então, quem quer que seja esse profeta aí, tem que ser semelhante a quem? Semelhante. Sabe qual que seria a prova para os discípulos de quem não é o cumprimento dessa palavra? Se surgisse um que se dissesse o tal profeta, mas agisse o quê? Diferente, contrariamente a Moisés. Por quê? Porque a profecia diz, ele tem que ser semelhante a mim. Continua. Vai levantar Deus um profeta semelhante a mim. Agora, olha essa parte que eu sublinhei aqui, que interessante. A gente lê isso aqui, mas passa despercebido. Olha só. A ele ouvirás, ok? Segundo tudo que vocês pediram ao eterno teu Deus, lá em Horebe, lá no Monte Sinai, quando vocês se reuniram e disseram, não ouviremos mais a voz do eterno nosso Deus, nem mais veremos esse grande fogo, para que não morramos. Olha só. Então, de acordo com essa palavra do povo, Deus falou, então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Olha isso, pessoal. Então, vou suscitar a eles um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falará em meu nome, disso lhes pedirei o quê? Contas. Pessoal, isso é tremendo. Porque para aqueles estudiosos da cultura judaica que apregoam que o Eterno não tem mediador, a figura de Moisés já é uma prova contrária a esse argumento, porque Moisés era mediador. E o que o povo pede lá em Horebe? Deus ficou tão próximo do povo, que o povo temeu. Gente, isso aqui é santidade demais, isso aqui é glória demais, isso aqui é manifestação demais. Nós não podemos subjugar, nós não podemos subsistir numa situação como essa. A glória é muito grande, a presença de Deus é muito grande. O povo temeu ser extinto ali, pela proximidade com a santidade de Deus. Então o que o povo falou? A gente não quer mais assim.
Deus revelando a sua totalidade, a gente não quer mais assim. Não foi isso que eles pediram? Analisa aqui. Olha, não queremos mais ouvir a voz de Deus desse jeito, nem com esse grande fogo, desse jeito, essa manifestação. E o que Deus responde para o povo? Isso aqui é o melhor. Vocês falaram bem. Falaram bem. Por isso que eu vou levantar esse profeta. Porque ele vai ser o meu representante entre vocês. Ele vai ser Immanuel. Eu estarei com vocês através dele. E vocês vão ouvir as palavras da boca dele como se tivessem sido ditas pela minha própria boca. E quem não ouvi-lo terá que prestar conta a quem? Não é a ele, é a mim. Um mediador perfeito. Um representante ao mesmo nível de Deus que o homem precisa. Como o apóstolo Paulo ensina, em Yeshua corporalmente habita a plenitude da divindade de Deus. É o único. Moisés mediava, mas Moisés foi falho, ele nem conseguiu entrar na terra. Esse outro que Moisés avisa, prestem atenção, porque ele vai surgir, e ele vai ser semelhante a mim. Eu estou avisando a vocês, ouçam-no quando ele vier. E ele vai ser um mediador melhor do que eu, porque ele vai ser perfeito. E vocês têm que ouvi-lo. Mateus, então, Yeshua já foi profetizado na Torá por Moisés? Foi. Ah, mas o mundo judaico não crê que isso aí é o Messias, o cumprimento dessa profecia. Então vamos ver aqui. Olha só. Os rabinos da antiguidade interpretaram esse tal profeta de Deuteronômio 18 como sendo o Messias. Vamos analisar? O Ralbag, que é esse Ben Gershon, que é um rabino do século XIV, ele escreveu o seguinte: um profeta, ele vai comentar sobre Deuteronômio 18. Um profeta do meio de ti. Na verdade, o Messias é o profeta, tal como é dito no Midrash do versículo. Aí ele vai citar um Midrash. Eis que o meu servo prosperará. Então, o que o rabino fez? Ele pegou Deuteronômio 18, ele conectou com o texto lá de Isaías 52:13, que fala, eis que o meu servo prosperará. E aí o rabino concluiu. Isso aqui é a Midrash, pessoal. Olha só, ele junta dois textos e conclui. O que ele concluiu? Moisés, pelos milagres que fez, trouxe uma única nação para a adoração ao Deus único. Mas o Messias atrairá todos os povos para a adoração a Deus. Olha isso. Semelhante e maior ao mesmo tempo. Semelhante e maior. Semelhante e superior ao mesmo tempo. Igualdade e hierarquia ao mesmo tempo. É a chave. Então os rabinos como o Ralbag já atestaram. E eu pesquisei essa Midrash que ele cita isso aí. Está aqui, ó. Olha só. A passagem do Midrash que o Ralbag cita, referindo-se ao Messias como profeta, afirma, está escrito, é um Midrash Tanhuma, que ele foi compilado no século V depois de Cristo, olha só, está escrito, eis que o meu servo procederá sabiamente, e será exaltado e elevado, e será muito sublime, Isaías 52. Isso significa que ele será mais exaltado do que Abraão, de quem está escrito, levanto a minha mão. Ele será mais exaltado do que Moisés, de quem se diz, leva-o ao teu colo como uma criança que mama. E será muito exaltado, isto é, o Messias será mais exaltado que os anjos ministradores, pessoal. Isso é fantástico, pessoal. Às vezes você pega comentários mais modernos, né, sobre essas profecias, aí você vai ler lá, não, isso aqui era um profeta que surgiu lá em Israel, isso aí já foi cumprido, né, isso aí não é Yeshua. Mas aí você volta um pouquinho no tempo e pega citações como esse aqui da Midrash Tanhuma, desse Rabino Ralbag e centenas de outros, que vão atestar o quê? Que essas passagens sempre foram interpretadas como sendo o Messias, e que o Messias, ao mesmo tempo que ele é igual a Moisés, ele também é superior, porque ele representa de uma forma muito mais sublime. Olha só,
Preste atenção aqui. O próprio Yeshua ensina para os seus discípulos, para os seus ouvintes, que a forma como você tem de enxergar Yeshua, de identificá-lo, é através do quê? Da lei. É através de Moisés. Por quê? O Eterno suscitará um profeta do meio de você, semelhante a mim. Quem não conhece Moisés, como é que vai saber quando o Messias vier? Se o Messias seria semelhante a Moisés, Moisés é o parâmetro. Por isso que nenhum gentio na época de Yeshua descobriu que Yeshua era o Messias. Mas judeus que esperavam em Deus a salvação, viram. Olha só, um texto que eu cito muito aqui. João Yohanan, capítulo 5, versos 45. Memoriza esses textos, pessoal, essas referências. Olha só. Não pensem vocês que eu acusarei vocês diante do Pai. Olha isso, pessoal. Quem acusa vocês no dia de hoje é Moisés. Moisés é um sinônimo de lei, não é isso? Olha só. Em quem vocês têm firmado a confiança? Porque se vocês realmente acreditassem em Moisés, também creriam em mim. Opa, volta. Se aqueles religiosos, líderes ali da época, realmente crescem em Moisés, na Torá de Deus, eles também creriam em Yeshua. Por quê? Yeshua fala, porque Moisés escreveu a meu respeito. Se, porém, vocês não acreditam nos escritos de Moisés, pessoal, quem não acredita nos escritos de Moisés, quem não acredita na lei, quem não acredita no chamado de Israel, quem não acredita na restauração de Israel, não pode crer nas palavras de Yeshua. Me ensine como o mundo cristão apregou a conhecer 100% do Filho de Deus, se eles tomam bomba nesse requisito estipulado pelo próprio Yeshua. Se vocês não creem na validade de Moisés, se vocês não creem naquilo que ele escreveu, como lícito, como útil, como profético, como é que vocês vão crer em mim? Então, esses jargões, que a gente é obrigado a conviver com isso, que é como se fosse um ruído que incomoda até a alma. Jargões como, eu não estou debaixo da lei, isso aí é coisa de judeu, né? Jesus pregou isso aí tudo no madeiro, né? Isso não vale para mim. Isso é lei de judeu. Eu estou na graça. Eu estou na nova aliança. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Coitado do Rabino Paulo. Rola lá no Vaticano, naqueles túmulos lá, em algum lugar que ele estiver lá. Rola. Por quê? Olha como citam ele fora do contexto. Sendo que o próprio mestre ensinou, se não acredita, não entende, não estuda e não considera Moisés, não pode crer na palavra dele. Está aqui. Você já leu esse versículo centenas de vezes, mas entendeu a mensagem de Yeshua aqui? Nem vou citar aqui Timóteo, que é um outro texto que eu cito muito. 2 Timóteo 3,16, que Paulo fala o quê? Que a lei pode conduzir o sujeito à salvação em Cristo. A lei não salva, mas ela conduz à salvação, que é Yeshua. Por quê? Porque Yeshua que falou, que Moisés escreveu sobre ele. Aí o pessoal acha que é só Deuteronômio 18. Só Deuteronômio 18 que fala sobre Yeshua. Meu amigo, é ao longo de toda a Torá. A Torá reflete o Filho de Deus. Não é só na profecia de Deuteronômio 18, não. O que é isso? Olha aqui.
Pedro atesta que Yeshua é o cumprimento de Deus, Deuteronômio 18. O que ele diz? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Eterno venham tempos de refrigério, e que ele envie o Messias, a quem já vos foi designado, Yeshua, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor, Deus, vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo que vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Então a crença nesse profeta, a crença nesse Messias que foi anunciado por Moisés, olha como é que é superior, hein? É semelhante e é superior. Por que é superior? Porque a crença nele, olha aqui. A crença em Moisés não perdoa pecados. A crença no Messias, no profeta a quem Moisés falou sobre ele, perdoa. Esse profeta perdoa pecados. Não entristeçam o coração dele. Prestem atenção em tudo que ele disser. Não o entristeçam. Esse perdoa pecados. Por isso que às vezes eu fico recebendo questionamentos, né, de pessoas militantes, né, de grandes líderes que o cristianismo deu ao mundo, grandes líderes. Principalmente na igreja protestante, grandes homens. E aí vem aquela pessoa militando, né, ali dando a vida pelo fulano, não porque fulano escreveu isso, você falou contra o líder da minha denominação, né? Você falou lá no sábado contra uma profecia da minha líder, você falou lá contra uma interpretação do meu líder em relação a Israel. Quem é você para falar contra? Eu falei, meu amigo, peraí. Desde quando o sangue de Lutero perdoa pecado? Desde quando o sangue de Calvino expia alguma coisa? O único que morreu por mim, e cujo sangue perdoa as minhas faltas, é Yeshua. É a Ele que eu defendo, é a Ele que eu milito, é a Ele que eu honro, é a Ele que eu dou minha vida. Dou minha vida sim para defender o que Ele ensinou. A outros eu não dou não. Quem deles morreu por mim? Reavalie a sua militância, reavalie a sua fidelidade ali, né? As pessoas se identificam sobre esses homens. Eu nunca consegui entender isso direito. Você é o quê? Eu sou tal, né? Aí cita o nome da pessoa que ele segue. Que isso, gente? Fulano de tal define tanto assim a sua fé que você não pode sair dessa caixa? Toda a revelação do mundo está contida ali no que ele escreveu, não é possível. Mas muita gente pensa assim. Olha só, acompanha aqui comigo. Moshe, os escritos de Moshe servem para nos falar sobre como encontrar Yeshua, como nos relacionar com Yeshua. Lembra que lá em João capítulo 1, quem é que estava lá? Era Filipe e Natanael, né? Aí o Filipe chega para o Natanael e fala assim, ô Natan, encontramos aquele de quem Moisés fala. É Yeshua, filho de José, de Nazaré. Aí o que o abençoado do Natanael fala? O quê? De Nazaré? Sai coisa que presta, ô Filipe? Vem e vede. Aí, se eu não me engano, ele está chegando. Aí Yeshua fala assim, eis aí, um israelita em quem não há dolo. Aí o Natanael chega lá como bom carioca. Tu me conhece de onde? Tu me conhece de onde? Eu te vi quando você estava lá, sentado, debaixo da figueira. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.
Ué, você está impressionado porque eu falei que eu te vi lá na figueira? Anda comigo que você vai ver coisa muito maior. E aí vai. Achamos de quem Moisés escreveu. Se não sabe o que Moisés escreveu, você não vai achar nada. Ele foi apresentado a mim. Eu, quando aceitei Yeshua, não sabia nada de lei. É claro, ele te alcançou. Pela sua misericórdia e graça. Você não era merecedor de nada. Mas uma vez alcançado, o que você tem que fazer agora? Conhecê-lo. É mandamento de Deus você conhecê-lo. E como que se conhece o Messias? Eu vou orar 10 horas por dia. Eu vou fazer jejum todo dia. Vou fazer jejum intermitente, que aproveita e emagreça um pouquinho. Não! Você conhece o Filho de Deus andando em boas obras, manifestando através da sua vida a glória dele, manifestando o seu caráter, andando em santidade, mortificando a sua carne, abandonando os seus vícios, buscando ser santo, porque ele é santo. Nada do que eu faço pode agradar a Deus. Eu nunca vou conseguir ser perfeito, mesmo porque eu vou tentar andar desse jeito. Seu tolo, seu preguiçoso espiritual, seu nécio, seu imprudente. Você está igual aquelas virgens lá, nécias, ficado na escuridão, um bando de tapadas, de acomodadas. Se prepara hoje. Eu não sou perfeito, não, mas eu luto para ser, meu irmão. Eu peco, mas eu esforço para não pecar. Minha vida é assim. Pecado é um acidente na vida do justo, não é uma constante. Obedecer para quê? Só pela graça? Dar fruto para quê? Fui salvo pela graça. Então você ora muito para o Messias não cortar o seu figuinho lá, viu? Porque ele falou que não dá fruta, ele vem e faz o quê? Não foi o Mateus que disse isso, não. Sabe quem disse isso? É o Messias Rabino. O Jesus paz e amor, ninguém põe essas palavras na boca dele. Ele é paz e amor. Ele vai te ameaçar? O Mateus, Jesus é paz e amor. Então tira esse negócio que ele condena, que ele exige obediência, que ele repreende, que ele discipula, que ele exige santidade. Não. Ele está lá para me abençoar. Mateus, sabe a figura do Papai Noel que os cristãos criaram? Eu sei. Pois é, eu enxergo Deus igual um Papai Noel. É mesmo, irmão? Já me disseram isso. Como assim você enxerga Deus igual um Papai Noel? É aquele Deus que é amor e misericórdia. E eu vou a Ele para receber as suas bênçãos, os seus presentes. Olha, que legal. Então Ele não exige nada de você. Não, é tudo pela graça. Você não tem que andar de forma nenhuma agora, depois que você conheceu Ele. Não, é tudo pela graça. Eu falei, meu irmão, sai fora desse Deus Baalzebu, Beuzebu, Baalzvuv. Isso é Beuzebu, meu irmão. É o Deus das moscas. Que é um Deus que apregou só isso, é um Deus de mosca. É um Deus de mosquito. Não vale nada. Que não é rei. Que não é rabino. Yeshua era conhecido como mestre, rabino ou rabone, se você quiser em aramaico, o significado é o mesmo. Olha aqui. Sendo Yeshua o cumprimento dessa promessa lá de Deuteronômio, ele não é só o seu Messias e rei, mas ele também é o nosso rabino. Diga, rabino. Assim como Moisés, Yeshua nos ensina que as batalhas mais importantes não são as militares, são as espirituais, são as morais. É uma batalha travada no interior do homem. Uma vitória espiritual é muito mais eficaz porque muda a vida e transforma o mundo, pessoal. Yeshua nos ensina que o amor é o resumo de toda a lei, e ao tratar ao próximo com justiça e amor, nós estaremos implantando o reino de Deus nesta terra. Ouviste o que foi dito?
Amarás ao teu amigo e odiarás o teu inimigo. Aí o povo mostra para mim, Mateus, olha aqui, o Yeshua está condenando a Torá, Mateus. Aqui, ó, a Torá está escrito para odiar o inimigo. Ô, meu irmão, onde é que na Torá está escrito para odiar inimigo, meu irmão? Yeshua estava confrontando ali dogmas da época, dogmas judaicos, dogmas racistas, dogmas prejudiciais ao homem, dogmas que estavam indo contra a Torá. Ah, mas eu achei que toda a tradição judaica era perfeita. Eu estudo na internet, bebo de tudo, Mateus. Meu irmão, tenha discernimento. Toda a tradição rabínica, judaica, ou sei lá o quê, que vá contra a Torá, não é lícita para o servo de Deus. Que é isso? Ah, porque é um rabino famoso que ensinou. Não interessa. Ah, porque um rabino eu vi na internet. O rabino é conhecido, Mateus, famoso. Falou assim que a maioria dos meios racídicos e cabalísticos creem na reencarnação, Mateus. É judaico, Mateus, reencarnação. Não sabia, não. Aí me vem aquele ditado à mente. Quanto mais eu rezo. Meu irmão, a Torá pregou a ressurreição. Quem acredita em reencarnação não pode acreditar em ressurreição. Os dois são contraditórios. Saiba julgar. Yeshua julgou lá em Mateus 5. Por que você não aprende a julgar também? A quem não é judeu não tem alma. Que é isso? Quem não é judeu não tem alma. O gentio, para herdar um mundo vindouro, basta cumprir as leis noéticas. Então joga fora Isaías. Porque lá em Isaías ele guarda o Shabat. Lá em Isaías ele não come carne impura. Lá em Isaías ele celebra tabernáculos. Que exclusão é essa? Que racismo é esse? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Messias vai agregar nações à adoração ao Deus vivo. Não é só Israel, não. Não se contente em ser um filho de Noé, porque você foi feito por Yeshua, filho de Abraão. Saia fora desses filhos de Noé aí. Filho de Noé o quê? Fala com ele, eu sou superior, eu sou filho de Abraão. Sou filho da promessa. Yeshua me fez parte do povo escolhido de Deus. Não sou judeu não, mas estou junto com o judeu. Olha só. Então a gente, para encerrar, nós vamos falar o seguinte. Nessa batalha espiritual, crer e tomar posse da obra de Yeshua é muito importante, porque restaura o homem e transforma o homem de dentro para fora, escrevendo a lei de Deus, que são princípios divinos para boa conduta e justiça, na mente e no coração do homem. A gente tem que entender que a nova aliança representa uma promessa de redenção individual que gera uma restauração coletiva através da restauração de Israel. Não tem como tirar Israel da equação. Senão dá, na minha época eu falava, tilt. Você não sabe o que é isso não, né? Deu tilt. Vocês nunca brincaram de Atari, não, gente? Deu tilt, cartucho deu tilt. Fliperama, Futurama, você ia lá, deu tilt. Se tira Israel da equação, bagunça tudo. Porque é a nova aliança, eu estou na nova aliança, Jesus é a nova aliança. O que é a nova aliança, meu irmãozinho? O que é a nova aliança? Se você ler Jeremias 31, é um capítulo inteiro de promessas em relação a Israel. E quando Israel for restaurado, o mundo vai junto. Que a nova aliança é isso, que a nova aliança é aquilo. Mas tudo tem a ver com Israel. Se Yeshua é o mediador dessa nova aliança, ele tem que realizar o que a nova aliança representa. Lá em Jeremias 31, eu queria ler aqui o capítulo, mas não vai dar tempo. Você gosta de ler só o verso 31, mas é o capítulo inteiro.
Ô, meu irmão. São promessas. Posso ler? Você vai ter um pouquinho de paciência. Você só vem aqui uma vez na semana. Nem ficar com hora de ir embora, não. É a oportunidade que eu tenho de te alimentar, para você ter a energia para o resto da semana. Ai, Mateus já falou 40 minutos. Não, fica aí. 31. Naquele tempo, diz o Eterno, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça. Opa, graça. Da antiga aliança, graça. Logrou graça. E logrou graça por quê? Porque eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Ô meu irmão, essas palavras que Deus está falando a Israel. Olha aqui, ó. Lembra dos falsos profetas aí que falaram que Israel não ia ser restaurado? Olha aqui, ó. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinha nos montes de Samaria, e plantarão os plantadores, e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor, o nosso Deus. Porque assim diz o Eterno: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa das cabeças das nações, proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Eterno, o teu povo, o restante de Israel. Olha aqui quem tem o mandamento de Deus para as nações. Você tem que clamar isso aqui todo dia: salva, ó Eterno, o restante do teu povo Israel. Faça isso todo dia. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, entre eles também o cego, o aleijado, a mulher grávida, as de parto, em grande congregação voltarão para aqui, virão com choro e com súplicas, e os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, aí ó, reto é justo, em que não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Efraim são as tribos do norte que foram perdidas, elas serão restauradas. E não vai ser gentio, fingindo ser judeu, que vai falar que é Efraim, não. Efraim é Efraim. Ouvi a palavra do Eterno, nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Eterno redimiu a Jacó e o livrou da mão que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros, dos bezerros. A sua alma será como jardim regado e nunca mais desfalecerão. Aí você cantava isso aqui, eu sei. Então a virgem na dança se alegrará, e os jovens e os velhos também. Tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade. Puxa vida. Ouviu-se um clamor em Ramá, um grande pranto. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Cadê as tribos do norte, Mateus? Perdeu. Não existe não, perdeu. 10 tribos foram, perdeu. Foi tudo extinto. Nabucodonosor destruiu Israel, destruiu o templo, Babilônia, acabou. A tribo do norte acabou. Acabou. Raquel está chorando, olha aqui, verso 16, assim diz o Eterno, reprime a voz de choro, Raquel, e as lágrimas dos seus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Eterno, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. E aí ele vai falar de Efraim, que Efraim achou que estava castigado, que Efraim achou que não ia voltar, que Efraim achou que não existe, que Efraim sofreu. E aí Deus fala no verso 20, mas Efraim para mim é precioso filho, filho das minhas delícias, por tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele, e comove-se por ele o meu coração, de veras me compadecerei dele. Ô meu irmão, não dá tempo. E aí ele continua,
E aí, olha aqui, ó. Verso 27. Ó, o tempo está estourando. Verso 27. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e de animais. Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir, para afligir, assim também velarei para eles, para edificar e para plantar, diz o Eterno. E naqueles dias, não mais dirão, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua própria iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes desse homem se embotarão. Ai, ai, ai! Isso aqui é uma bomba. Porque Deus fala lá com Moisés em Êxodo, que visita a iniquidade dos filhos, dos pais, nos filhos dos filhos, até a geração. Aí em Jeremias ele anuncia que haverá esse tempo onde ele inaugurará uma nova aliança, que é o que ele vai falar agora, e a partir desse momento, a partir desse agir de Adonai, aquela ordem, aquela prescrição que o visita a iniquidade do filho, do pai, no filho e no filho do filho, até a terceira e quarta, nessa aliança, quem come uva verde é que vai ter o dente embotado. Mateus, mas espera aí. Tem gente ganhando milhões aí com esse negócio de geração, como é que é? Maldição hereditária e escrevendo um livro. Está aqui, ó. Não mais dirão, filho comeu uva verde e o pai comeu uva verde, o filho é que sofre. Cada um vai responder a Deus pela sua própria iniquidade. Você herda comportamento, você herda tendências. Está escutando? Para não vir me exortar aqui depois. Você herda tendências, você herda comportamento, você herda desvios. Mas maldição da parte de Deus você não herda. Porque cada um responde pela sua própria iniquidade. Oriente os seus filhos para não cair nos mesmos pecados que você, porque pode haver sobre ele uma tendência, uma inclinação para cair em determinado tipo de pecado. Tem ou não tem? O pai era alcoólatra, o filho é alcoólatra, o neto já está mexendo com bebida, o avô é mulherengo, o pai é mulherengo, o filho já não consegue. Aí isso é maldição de Deus. Não, não, não. Isso é comportamento que aprende errado em casa. Não tem exemplo bom, não tem referência. Mas maldição da parte de Deus. Deus está condenando o menino porque o pai adulterou. Deus está condenando o menino porque o avô cometeu um pecado. Nós temos que quebrar essa maldição hereditária aqui. Isso não existe. Desculpe. Mas isso não existe. E a gente encerra dizendo o quê? Vamos ficar de pé. Quero que você leia comigo isso aqui, olha. Isso aqui serve para todos. Estou pregando aqui 1 hora para quê? Para chegar nesse ponto aqui, ó. Se esse Messias foi anunciado na lei, e ele é o representante, único representante de Deus na terra, você tem que ter ele no seu coração. Deus já falou que vai tratar com o homem através dele, não falou? O povo falou, nós não queremos mais esse fogaréu todo. Então Deus falou, falaram bem, vou enviar o profeta. O profeta está aí, ele é Messias, rei e rabino. E através dele você consegue se conectar ao eterno. Através dele você consegue se conectar à divindade. O seu espírito entra em harmonia com o Espírito de Deus. Você pega a mente divina. Você tem força através dele. Você tem força para andar em justiça. Para vencer pecado. Para deixar de ser medíocre. Deixar de ser um frouxo na fé. Que recai no mesmo pecado sempre. Nele você tem a força. Nele você tem o perdão. Só nele.
Vamos ler. Receba o Messias em seu coração e seja uma. Tenha o poder de Deus para andar em boas obras com a lei escrita no seu coração e na sua mente. Com a sua natureza transformada, você abençoará e alcançará outras pessoas, fazendo-as parte do povo de Deus, unindo-as ao grande propósito do Eterno de redimir Israel através das nações, o amor, a provocação ao ciúme e a intercessão. Quando Israel for restaurado, o mundo estará pronto para a grande redenção com a vinda do Rei. Leia, leia. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Diga: Baru Rabá Beshem Adonai. Amém e amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.